da apresentação do pastor Harold, nasceu em São Bento do Sul, Santa Catarina, estudou na Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, onde se formou em 1964. Atuou como pastor na comunidade em Mercedes, Marechal Cândido Rondon, Cuba e na paróquia Matriz de Porto Alegre. Foi professor na Faculdade de Teologia em São Leopoldo e no Seminário Ecumênico de Teologia em Matanzas, Cuba, bem como em escolas e faculdades públicas. Ocupou a função de pastor regional, hoje sinodal, e foi um dos secretários na administração da ISLB. Coordenou o programa de bolsas de estudo da igreja, é casado, tem uma filha e 2 filhos, aposentado, se dedica a escrever textos e fazer traduções, bem como a atuação voluntária na comunidade eclesial e outras instituições. Atualmente, é secretário executivo da obra Gustavo Adolfo no Brasil, é autor de Dietrich Bonhoeffer, Discípulo, Testemunha, Mártir, publicado pela editora Sinodal em 2005, tradutor de Werner Milstein, Vida e Pensamento. Então, Harold, uma alegria te receber aqui em nome dessa comunidade. O microfone está onde? Uma alegria, então, receber em nome da Paróquia Matriz, a você, ex-pastor aqui também. E, amigo, pessoal, uma alegria poder receber-te. Também a Regina, aqui com a gente, querida. E hoje queremos, então, tratar desse tema que nos deixa muito curiosos, né? Esse é um ano comemorativo, né? Sim, Uma data não muito boa, né? 80 anos. Ele faria 80 anos. Ele faria 80 anos. Sim. Então, nós estamos hoje lembrando e fazendo jus. Tens um fã-clube aqui na Matriz que não podia deixar passar a tua presença para falar desse assunto. 80 anos da sua morte. Da morte. Corrigido. Então, por pressões diversas, então nós tínhamos que marcar esse ano a palestra com Harold e não podíamos perder essa data, né? E, obviamente, todos os teólogos cristãos, de alguma maneira, ficam sabendo da história do Bonhoeffer, mas o que te aproximou, particularmente, da vida e da obra desse teólogo, desse pastor e teólogo? Olha, em si foi um caminho muito natural, porque quando eu entrei na teologia, o curso era assim naquela época, quando a gente começava, já precisava dizer que tema principal gostaria de olhar durante todo o curso. E na área da história da igreja, eu optei por olhar o tempo da igreja no nazismo. Como é que se comportou a nossa igreja, como se comportou a igreja durante esse período. E aí entrou também Dietrich Bonhoeffer. A coisa depois continuou, porque eu tive o privilégio mais tarde de conhecer o autor da primeira biografia de Bonhoeffer. Era casado com a sobrinha de Bonhoeffer. Eles nos visitaram aqui. Eu traduzi livros e assim, então foi pegando mais, né? E veio depois da guerra, depois de 60 por ali, veio toda uma onda de pesquisa e busca de saber o que mais esse homem tinha a dizer. Existem, pelo que eu tenho informação, 17 biografias diferentes. Eu tenho a primeira, eu tenho lá no meio uma delas pequenininha e tenho a última, a 17ª também. E daí lá no meio tem mais coisa. Então, isso foi pegando, porque a pergunta é como é que um pastor, um teólogo,
atua do jeito que ele atuou durante o nazismo, indo para a igreja confessante e, no fim, indo junto para a resistência que queria derrubar Hitler mesmo. E nessa daí ele foi pego. Então, foi mais ou menos natural. Vamos construir essa história. Eu sei que esse é o assunto mais interessante, mas vamos falar um pouquinho sobre de onde é que veio o Bonhoeffer, né? Sim. Que na família que ele nasceu, que base de vida ele teve, né? Talvez contar um pouquinho sobre isso. Ele nasceu em Breslau, em 1906. Era na Alemanha, naquela época era Polônia. Era Alemanha, depois passou para a Polônia. Aos 6 anos, eles já mudaram para Berlim. O pai era neurocirurgião, já famoso, e achava que a igreja é um troço ultrapassado. Ele achava que igreja é coisa para as mulheres, mas ele não. A esposa era von Hase, de uma família nobre, de uma tremenda espiritualidade. O contrário do marido. Ela cuidou da educação dos filhos, de muita música. Todos os filhos faziam música, eles tinham uma pequena orquestra em casa. Então essa é a família. Eles moraram em Berlim durante toda a vida, né? Ele depois em mais lugares. E pintou essa vocação, né, para ser teólogo, pastor. Na Alemanha, o curso de teologia é um curso universitário, um curso que hoje nós diríamos ciências humanas. Assiste quem quer. Se depois vai para o pastorado ou não, é outra história. Nós aqui estamos acostumados, quem vai para São Leopoldo na teologia, o Cláudio, vai ser pastor. Não, lá não. Vai ser se quer. Primeiro pode estudar. E ele, desde o início, achava que teologia seria, assim, o chão dele. E mergulhou de cabeça no estudo de teologia. Realmente, com fé e vontade. Tanto que com menos idade possível, ele já terminou o curso, já terminou o doutorado, e daí não tinha nem idade nem para dar aula numa comunidade e nem para ser pastor de uma comunidade. Ele era uma pessoa precoce nesse sentido, tinha um potencial intelectual e também um interesse pela teologia e capacidade de formular teologicamente. Eu acho que se pode dizer isso. Ele foi muito precoce e muito rápido no raciocínio. Na leitura, no escrever. Então, ele, nesse sentido, ele foi precoce mesmo. Né? Tanto que ele, para daí não matar o tempo, mas para preencher esse vazio, ele foi trabalhar de substituto em Barcelona, isso podia, numa comunidade alemã. Daí ficou um tempinho também em Londres. Aí foi estudar em Nova York por 1 ano, no intercâmbio, porque ele ainda não tinha idade. E quando voltou de Nova York, ele entrou numa comunidade, em Berlim. E na comunidade, deixa eu dizer isso ainda, Cláudio, na comunidade a ênfase dele eram os confirmandos e os alunos de uma escola técnica que eram mais ou menos rebeldes até não poder. O pessoal ressalta, eu presumo que nas biografias também, esse vínculo com os Estados Unidos, né? Com a espiritualidade mais americana, né? Com a música, né? Quanto ele gostou desse ambiente, porque ele era pianista, né? A música trouxe para ele um viés especial na sua espiritualidade? Em todo caso. Ele era capaz de mandar transportar o piano num caminhão até num retiro de confirmandos. Eu quero que tu faça isso. Para ter um piano 2, 3 dias, um fim de semana.
Então a música para ele era realmente tudo. E também com a família. E além disso, com os jovens, ele fazia muito esporte. Ele jogava futebol, jogava outras coisas. E era um exímio jogador de ping-pong. Ninguém ganhava. Ninguém ganhava. Se querem... desse ping-pong de mesa. E vamos já caracterizar um pouco, ele tinha mais umas manias assim, alegria pela vida ele tinha. Uma tremenda alegria pela vida. Ele gostou... Duas coisas que hoje nós íamos dizer assim, não dá. Ele gostava de touradas. Ele ia para Barcelona assistir touradas. Essas touradas de ou morre o toureiro ou morre o touro. Ele ia. E o segundo, ele era fumante inveterado. Os livros, inicialmente todos, tinham na capa um Bonhoeffer com cigarro. Hoje, todo mundo tirou. Todas as capas estão ele com um livro, com alguma coisa, muito bem educado. Costume, né? O fumo dava um certo... Era muito mais comum, hoje mudou muito. Então, ele começou, né, nessa área de educação cristã, auxiliando nas comunidades. E em algum momento, então, ele começou a escrever. Como que veio antes? O envolvimento dele com essa discussão do nazismo, sobre o nazismo, ou veio essa vocação teológica dele, os livros, muitos livros que ele escreveu? Eu acho que veio, simultâneo. Ele, quando voltou de Nova York e começou na comunidade, já estava em andamento, estava fervendo assim o nazismo, né? E já tinha muita gente da igreja, principalmente pastores, vendo que ali vinha um desastre. Que essa teologia que o nazismo estava tentando implantar. O parágrafo ariano, por exemplo, a raça pura, a raça superior, que daí liquida os outros. A vontade de fazer guerra e assim por diante, eles viram isso aí vai dar errado. E fundaram o Faranotbund, um grupo de pastores em momento de crise. Esse grupo, mais tarde, daria lugar à chamada Igreja Confessante, onde o Bonhoeffer participou fortemente. Igreja Confessante seria a igreja que não apoiou o nazismo. Exatamente. Deu um racha na igreja que já se manifestou em 33, Hitler tomou o poder. Em 34, o racha já apareceu. Porque logo veio uma lei no serviço público alemão. Judeus e ascendentes de judeus não podem trabalhar. Mas pastores e padres na Alemanha eram funcionários públicos. E tinha bastante descendentes de judeus. E agora? Tem que todos, inclusive um cunhado de Bonhoeffer teve que fugir para a Inglaterra com a irmã de Bonhoeffer, porque seria preso. Era descendente de judeu. Então, aí o pessoal viu aqui tem perigo e começaram a bolar, a trabalhar nessa igreja. Mas a igreja Deutsche Christ, a igreja oficial, era muito mais forte. Eles tiveram uma eleição por um bispo e a igreja confessante ainda tentou colocar um outro candidato, deu uma lavada. O bispo Müller, adepto de Hitler até debaixo d'água, ganhou em todos os lugares. Esse racha também aconteceu na Igreja Católica? Não tanto. A Igreja Católica tem outra estrutura, né? A Igreja Católica, o bispo tem um poder muito grande. Aí, se começava, o bispo podia apagar esses fogos. Nas igrejas protestantes, que já eram tipo Landeskirchen, como veio mais tarde, então era mais difícil, né, de apagar esses fogos. Sempre foi.
Os protestantes sempre tiveram mais liberdade de ação, graças a Deus. Mas esse é o preço. Era sempre mais participação na discussão dos temas da Sim, na sociedade. discussão dos temas, né? Um pastor, por exemplo, Martin Niemöller, que depois veio nos visitar aqui, ele no começo, ele ainda ia no gabinete de Hitler, quando Hitler decretava mais uma coisa. E chegava a dizer, eu vou no domingo, vou dizer isso na comunidade. Mas não demorou muito, ele foi para a cadeia. Pode falar à vontade, estava no Xilindró, né? Então, o pessoal que começou a enxergar isso também correu muito risco desde o começo. O Niemöller era o que cargo ele tinha? O Niemöller era durante a Primeira Guerra ele era comandante de submarino, daí estudou teologia e aí era pastor de uma grande comunidade perto de Berlim. Bom, ao que parece, o Bonhoeffer foi pregando cada vez mais, confrontando com essas ideias, né? Foi colocando-se numa situação de risco. Sim. Por exemplo, quando ele tinha voltado dos Estados Unidos, ele foi convidado a fazer uma meditação radiofônica. Tá? Ele fez. E aí, ele teve o descuido de dizer, vou ter que dizer em alemão, Achtung, der Führer kann auch ein Verführer sein. O Führer pode ser também o descaminho. Paf! Cortar a transmissão. Na hora. Na hora. E aí ele estava marcado. Isso foi o começo. Um pouquinho depois, numa assembleia de jovens na Suécia, em Fanö, ele disse, nós temos que lutar pela paz. A guerra não está com nada. É paz que nós precisamos. E isso só vai acontecer se todas as igrejas fizerem um concílio mundial, se derem as mãos e arrancarem as armas das mãos dos guerreiros. Não aconteceu. E isso, então, é um fenômeno interessante. Eu fui saber disso mais tarde, que as mensagens dele e do grupo ligado a ele chegou ao exterior, à Suécia e outros lugares, sim, contando as atrocidades que já estavam sendo realizadas e conclamando os outros povos a se colocar, né, mais veementemente contra o nazismo, é isso? Mais tarde, sim. Inclusive, lá nos últimos anos, quando Bonhoeffer realmente mergulhou na resistência, junto com, inclusive, um cunhado dele e outros amigos, aí ele começou a ser o embaixador da igreja confessante e começou a viajar para diversos países, dizer, olha gente, a situação na Alemanha é assim, só não transparece porque não deixam. Vamos falar algumas datas para a gente localizar talvez o tempo, né, o timing desta progressão deste fenômeno, né? Então, você falou, Hitler assumiu o 33 primeiro-ministro, né? Sim. Chanceler, né? Sim. 34, então você falou que aconteceu com que Bonhoeffer já começou. Bonhoeffer, em 34 foi a assembleia essa de Assembleia jovens, de eleição. Né? Sim. E aí, nesse tempo, agora, de 34, 35, Bonhoeffer dava aulas, estava trabalhando com os confirmandos e com essa escola na comunidade de Berlim, ao lado de todas as outras coisas, né? Como escrever meditações, escrever prédicas, e já começando a organizar um seminário clandestino, Finkenwalde, para receber os pastores que estavam apavorados com o que o nazismo estava proclamando
e não sabiam o que fazer. E esses, então, ficavam lá muito tempo e trabalhando com Bonhoeffer, e ali era a espiritualidade profunda mesmo, para segurar, para dar força para essa gente, né? Então, Bonhoeffer nunca teve só uma coisa. Esse é um negócio, né? Ele sempre tinha muitas coisas, mas um fio vermelho, ele era o pastor. Esse é o fio vermelho dele. O tema da espiritualidade acompanhou muito, ele escreveu muito sobre isso, né? A espiritualidade, para ele, Bonhoeffer tem umas coisas assim que para a gente às vezes são difíceis, né? Ele diz, olha, talvez até seguindo Lutero. Lutero uma vez disse, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que orar muito. Se eu penso na prédica, né? A gente diz, tem muito o que fazer, a oração fica para depois. Não, porque eu tenho muito o que fazer. Eu tenho que orar muito. E Bonhoeffer ia nessa linha, né? Ele dizia, nós temos que governar o mundo, cuidar do mundo. Et si Deus non daretur, como se Deus nem existisse. E temos que cuidar desse mundo como se só nós fôssemos os responsáveis. Essas duas coisas, para a gente até é um pouco difícil, né? E essa é paradoxal. E essa era toda a linha de ação dele, né? de cuidar. E ele tem poemas bonitos sobre isso, muitos poemas. Ele escreveu muitos poemas para jovens, para adultos, etc. E todos refletem uma espiritualidade muito, muito, muito forte. Deixa eu ver se eu tenho a mão assim. Ele não chegou a fazer nenhuma música em si, né? Só poesia. Era só poemas, só muitos poemas. As dúzias. Né? Esta que nós cantamos no final foi musicada bem depois, por Zeitz, né? Essa de um é a poema última. conhecido. Essa canção que nós cantamos foi a última dele. Ele escreveu o texto. E é um texto escrito para a família, despedida de Natal, e para a noiva. Ele não sabia que ele ia ser executado em abril. 9 de abril ele daí foi executado. Mas em todo caso, esse já foi assim uma despedida. Se a gente olha, né, o que está escrito Está lá, escrito ali, né? é uma despedida. Talvez falar dois livros importantes, né, dessa época, desse assunto, Vida em Comunhão e Discipulado, que até hoje é muito valorizado, né, na teologia. Vida em Comunhão é a experiência de Finkenwald, né? Esse nasceu lá. Aliás, a maioria dos livros de Bonhoeffer nasceram não para ser livros. Eu trouxe um aqui, deixa eu ver se está por aí. Que são as aulas dele. E os alunos disseram, mas nós vamos publicar? Eu disse, não, esse não. Depois fala aqui. Então, muitos livros dele surgiram assim. O discipulado, Cláudio, o discipulado são pedaços, rascunhos, que ele escreveu na prisão. E alguém daí foi recolhendo. Se nós olharmos a maioria dos livros de Bonhoeffer, tem um editor. Né? Quer dizer, gente que juntou os pedaços, os pensamentos e foi colecionando. Um dos grandes juntadores foi Eberhard Bethge, casado com a sobrinha dele, que também esteve preso. E na mesma prisão, a partir da qual Bonhoeffer foi morto. Ele foi libertado poucos dias depois. Esse que esteve conosco aqui, deu palestras aqui também. Ele chegou a criar esboço de livros, né, que ele nunca escreveu, né, que eram projetos para depois. Não, eu acho que ele não pensou nisso. Ele escrevia, né? Alunos daí faziam
escreviam naquela época, a gente escrevia junto, né? E tentavam publicar. E eu tenho relatos de alunos que dizem, olha, quando ele falava, a gente começava a suar. Ele não tinha uma grande retórica, mas ele falava, o que ele dizia, a gente começava a suar e tinha medo de apoiar a caneta para não fazer barulho. Então, esses daí são os textos que nós temos. Por exemplo, aqui, ó, esse é um dos primeiros livros em português que saiu dele, Resistência e Submissão. Esse livrão tem cartas, meditações, outros textos a partir de 1940, só dos últimos 5 anos de vida dele, né? Mas alguém juntou. Quem? Eberhard Bethge. Ele juntou e saiu esse livro que a editora publicou. E não dá para dizer, eu quero tirar uma ideia. Não, uma é para o casamento, outra é para o batismo. Uma locução, outra é uma carta para os pais. Outra é carta só para a mãe. Outra é carta, Eberhard Bethge, muitas cartas. Tentando dizer o que está acontecendo sem se entregar. E isso está aqui dentro. Então, mas outro juntou. Eles usavam um sistema de bilhetes, né, assim, para poder se comunicar com a família e saber do que estava acontecendo também. Né? Sim, ele teve um momento na prisão em que recolheram tudo. Não entrava nem livro, nem Bíblia, nem lápis, nem papel, nem nada. Mas depois isso foi melhorado e ele mandava bilhetes. Só. Quem trazia uma coisa já levava bilhete de volta. Né? E ele fazia uma outra coisa, bem pastoral. Quando ele sabia que lá numa cela tal tinha alguém muito sofrido, porque naquela última prisão quase todos eram candidatos à morte, ele escrevia um bilhete. E ele tinha guardas, amigos que entregavam esses bilhetes. Né? E por isso eles existem, em parte. Foi pastor até o fim? Ele foi pastor. Essa é a parte mais importante. Né? Tem uma outra cena muito bonita. Ele estava dando as aulas em Berlim e chegou tarde. Isso na Alemanha, gente, né? Isso é meio pecado. Aqui não, né? Mas lá é pecado. Ele entrou correndo, atrasado, e o que ele disse? Desculpe eu ter chegado atrasado, tem um jovem do nosso grupo à beira da morte. E eu fui visitar ele primeiro. Vamos começar a aula. Esse era o pastor. Né? É o pastor. E a outra cena, que a mim impressionou muito, quando ele foi levado da última prisão para Flossenburg, tanto faz, onde ele seria executado. No caminho, é um ônibus cheio de prisioneiros, e no caminho esse ônibus quebrou. E todo mundo foi alojado numa escola que estava vazia. E era domingo de Páscoa de manhã. E todo mundo se olhava, né? Em Páscoa, sim, e tinha de tudo, era uma salada de gente, né? E aí um russo, que se dizia ateu, descobriu que ele era pastor e pediu para ele fazer uma celebração. E ele fez. Ele fez a última celebração da vida dele, porque foi no domingo de Páscoa e na quarta-feira parece que já foi executado. Aí a gente tem que respirar. Esse é assim o pastor até o fim, né? Mas que ao mesmo tempo diz, sim, eu como pastor tenho que cuidar desse mundo, né? Eu não posso me esconder atrás do meu, vamos dizer, do meu talar ou qualquer coisa, né?
Ele usa uma frase bem mais forte, né? Ele diz: olha, gente, se um motorista louco dispara pelas ruas e vai matando gente, atropelando gente, eu como pastor e nós como igreja não podemos nos limitar a juntar os feridos e colocar num hospital e a juntar os mortos e a fazer enterro. Nós temos que arrancar esse louco do volante. Nós temos que arrancar esse louco do volante. Quem era o louco? Estava claro. Estava muito claro. Então, essa postura dele contra o nazismo tinha a ver com uma postura ética muito clara. Bem claro. Resultado da sua reflexão de fé. Da sua reflexão e da reflexão da igreja confessante, né? A igreja confessante publicou daí o credo de Barmen, né? Que faz parte dos documentos da nossa igreja, inclusive. Onde alguém pode procurar credo de Barmen no YouTube, no Google, né? Credo de Barmen é a declaração dessa igreja confessante, é um credo contextualizado para aquele momento, né? Exatamente. E o começo é: só Jesus Cristo, nenhum outro poder pode ser reconhecido como Salvador. O nazismo tinha dito: nós temos o poder. Tanto que os altares nos cultos usavam paramentos vermelhos com a cruz suástica. Está claro isso? Esse era o símbolo. O altar e o paramento vermelho com a cruz suástica. Eles usavam aquela tira vermelha com a cruz suástica. Bonhoeffer teve a chance de escapar, né, de ser preso. Ele foi para os Estados Unidos bem nessa fase mais grave do nazismo e tentaram convencê-lo de ficar lá. Olha, o Bonhoeffer teve 2 vezes nos Estados Unidos. Uma vez para estudar, né, que ele fez intercâmbio. Aliás, ele achou assim que a teologia era bastante aguada. Mas é uma teologia meio magra que eles fazem na universidade. Lá ele estava acostumado a outra coisa. Mas ali ele voltou normal, ele voltou e daí começou a bronca já, né? Depois, quando se viu que ele seria preso, que não teria mais chance, amigos americanos, professores, juntaram o dinheiro, pagaram a passagem para ele ir para os Estados Unidos. Ele foi. 3 semanas depois, ele foi e disse: eu vou voltar. Mas tu está louco? Sim, eu vou voltar. Se eu não estou lá, enquanto eles sofrem, eu não tenho direito de estar lá quando reconstroem. Voltou e em seguida foi preso. Uma das perguntas é assim: e a noiva? Ele tinha uma noiva, ele noivou há pouco tempo antes de ser preso, né? A noiva Maria von Wedemeyer. Olha, eles conviveram muito pouco, na verdade, porque ele já foi preso, mas ela conseguiu visitá-lo uma outra vez. Depois, quando ele já tinha sido executado, ela saiu à procura e descobriu que naquele campo de concentração de Flossenburg, para lá tinha ido uma turma. Ela foi de bicicleta quilômetros, bateu naquela porta e disse: não, nunca, Bonhoeffer, ninguém sabe quem é. E foi lá que ele tinha sido executado. Passado isso, depois ela soube, como os pais de Bonhoeffer souberam também, mais tarde, né? Algumas semanas depois, quando a guerra tinha terminado, os americanos tomaram conta. A Marie von Wedemeyer migrou para os Estados Unidos, fez uma cadeira universitária, foi docente, foi universitária, e guardou as cartas que ela tinha de Bonhoeffer. E deu a uma amiga de confiança mais jovem e disse: essas cartas tu só vai publicar
10 anos depois da minha morte. E isso aconteceu faz 3 anos, eu acho. E esse livro existe, e eu só não tenho. Mas essas cartas foram publicadas na Alemanha. Então, mas as cartas realmente dos dois. As outras cartas todas eram abertas, não tinha problema. Mas essas cartas eram dos dois. Então ainda tem material ainda a ser pesquisado, né? A pesquisa continua. Continua. Sempre surgem mais coisas, né? Onde é que ele andou mais uma vez? Onde é que ele disse mais uma coisa? Muitas vezes os bons alunos são os melhores intérpretes também, né? E que daí, como já disse, eles provocaram a publicação de uma carrada de livros e assim por diante, né? Mas ou cuidaram para isso ser, né? Harold, tu sabes particularmente em que plano da resistência ele se engajou? Qual era o plano dele? Sim, ele. E qual era a parte dele, né? Quando ele se ofereceu através de um cunhado, a turma disse: isso não prestou. Não tinha jeito de Não espião. prestou. Um pastor aqui na resistência para derrubar um Hitler, isso não vai dar certo. E daí eles aceitaram, e eles, por ele ter muito conhecimento ecumênico, ele foi então esse embaixador, né? o espião em favor da igreja confessante em outros países. Então ele foi para a Noruega, Suécia, Suíça, esses lugares todos, fazer contatos ou refazer os contatos que ele já tinha para pedir apoio para a igreja confessante. Mas esse era o papel dele. E essa a sua tarefa? Sim. Quanto tempo ele ficou preso? Ele ficou preso 2 anos. 2 anos. Mais ou menos. Em Berlim ele ficou preso primeiro e depois foi levado para outro lugar e no fim então ele foi preso junto com o grupo todo, né, que ele estava envolvido. Com mais gente, né? Então o que acontecia? A gente sabe a tática de Hitler, né? Quando um grupo de resistência era pego, flagrado, eles liquidavam essa turma e iam atrás. Opa, quem mais? Bonhoeffer já estava preso em 20 de julho, que foi aquele célebre atentado que deu errado. Que Hitler estava debruçado por cima da mesa e explodiu a bomba e ele voou contra o teto e voltou inteiro. E imediatamente disseram: opa, espera aí, esse pastor tem um dedo aí, porque tinha gente estrangeira. E aí endureceu a parada para ele. Aí endureceu. Daí foram atrás do envolvimento dele e deu no que deu, né? Ainda sobre o desfecho, né, antes da execução, o que a gente poderia dizer ainda sobre isso, sobre a compreensão, né, deste claro, foi um ato de agressão, claro, do nazismo contra ele, né, porque ele foi protagonista, né, de uma maneira atentado contra o nazismo. Então eles pegaram muito pesado, né, contra ele. Sim, mas não só contra ele, né? Nos mesmos dias, num outro campo de concentração, em Sachsenhausen, foi executado um cunhado dele, né? Pela mesma razão. Então, não ficou só em Bonhoeffer, né? Bonhoeffer porque tornou famoso pela atuação dele, né? Mas ele não estava sozinho nessa. Mas era uma questão de honra, né? Executá-lo também, né? Bonhoeffer, porque era da igreja confessante, era um líder, passou a ser prisioneiro pessoal de Hitler. Então isso era uma honra e uma ameaça ao mesmo tempo, né? Essa honra eu não queria, né? Ser honrado, preso de Hitler, sabendo que o fim é a morte. Não tinha escapatória.
Tu ias mostrar uma coisa no livro? Sim, eu queria só mostrar como a gente se pergunta como é que um pastor preso se sente. E ele refletiu sobre isso. E um poema na cadeia, no campo de concentração, é a pergunta: quem sou eu? Eu leio. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que deixo a minha cela sereno, alegre e firme, qual dono que sai do seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam livre, amável e com clareza, como se fosse eu a mandar. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias de infortúnio, impassível, sorridente e altivo, como alguém acostumado a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem a respeito? Ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros. O famoso poema Quem Sou Eu, né? Sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este, amanhã um outro? Sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita, diante de mim mesmo um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim. Quem quer que eu seja, ó Deus, tu me conheces. Sou teu. Muito a ver com o tema da prédica hoje, né? Essa É o retrato exame crítico dele sobre si mesmo, né? Harold, o assunto é vasto, vamos poder falar mais horas, né? Mas assim, uma última pergunta: qual é o legado que tu acha que Bonhoeffer deixa para nós, como teólogo, mas também como este pastor, este líder? Olha, eu destacaria alguns pontos. Um ponto, justamente nós hoje vivemos assim um mundo de interpretações bíblicas, né? O fundamento da igreja é a Bíblia, lida, estudada, e não só decorada, lida, estudada, absorvida. Esse é o fundamento, outro não tem. E desse tem que tirar as consequências éticas. Isso ele fez, isso é uma coisa. Segunda coisa, uma grande alegria pela vida. No meio de todas as dificuldades, a alegria pela vida, a gratidão pela vida. Isso sempre se mostrou no seu jeito com os jovens, no seu jeito com pessoas a quem ele escrevia, um tremendo amor pela vida. Jovens, ele se empenhou muito pelos jovens.
uma cena muito, ou duas até. Ele comprou madeira costaneira e construiu um ranchinho à beira de um dos lagos em Berlim, para casa de retiro de fim de semana, para os jovens. Aí ele tinha essa turma da escola técnica, que era rebelde e pobre ao mesmo tempo. Na confirmação eles não tinham dinheiro para comprar roupa. Hoje nós mudamos de ideia, mas naquele tempo todo mundo ia muito bem arrumado, né? Ele comprou o tecido do próprio bolso e ele contratou quem fizesse a roupa para todo mundo. A outra coisa, uma tremenda abertura ecumênica. Bonhoeffer nunca entendeu que a igreja dele era a única igreja certa, né? Exclusiva. Por isso ele era secretário de coisas ecumênicas para lá e para cá. Então, eu acho que isso é um desafio para nós nunca esquecermos. Nós temos que ter esse viés ecumênico. Não para abraçar todo mundo de qualquer jeito, mas dizer, muito bem, vamos conversar sobre o fundamento bíblico da igreja. E esse, então, vai ser o critério. E eu acho, por exemplo, nós aqui na Matriz, nós ainda temos uma certa cicatriz em 1970. Né? Temos essa cicatriz. Todo mundo foi embora, nos deixou falando sozinho, né? Lembramos em julho isso, né? Em julho a gente lembra disso. Né? Dói, mas isso não nos devia impedir de ser ecumênicos. Muito ecumênicos. Muita compreensão com outras pessoas, com outros tipos de gente. Ele tem uma oração muito bonita para os outros, para os diferentes. Essa é uma dificuldade que nós, inclusive com nossa descendência alemã, temos alguma dificuldade. Né? O outro, quem é o outro? Então, uma tremenda abertura para qualquer um, para qualquer outro. Né? Mais ou menos, de novo, na linha do texto, né? Um publicano que era desprezado, mas Deus tem compaixão justamente dele. Então, continuar nisso, continuar com os olhos abertos ao que acontece no mundo. Não esquecer que esse mundo é nosso, e isso significa que nós temos que ajudar a administrar esse mundo. Eu sei que é difícil, gente, eu sei, mas nós temos que nos engajar onde nós estamos na boa administração desse mundo. E nós estamos numa situação meio periclitante, né? Todo mundo sabe disso. E Belém não está dando conta do recado. Estão brigando bastante, mas resultados assim não vêm. Então são algumas coisas assim, eu acho que principalmente esse pastoral, assim, um pastoral livre, né? Que aceita os outros, que se alegra com os outros, que chora com os outros. Né? Essa linha pastoral que ele tinha. E outra, espiritualidade. Gente, eu acho que aí nós temos que aprender muito. Nós luteranos somos um pouco relaxados, né? Na maioria. Como você faz, cada um pode fazer do seu jeito, com senhas diárias, com castelo forte, com outras orações, mas praticar alguma espiritualidade. Não perder essa dimensão, né? Porque se nós perdemos essa dimensão, nós só olhamos para nós mesmos e nos tornamos nosso próprio Deus, como o Cláudio disse na prédica, e aí estamos mal arrumados. Eu destacaria isso, mas dá para destacar outras coisas. Alguém teria alguma pergunta de alguma área do tema que não foi tocado, alguma coisa? Bom dia. É uma curiosidade, no caso. A gente sabe que nós...
Trazendo uma coisa assim para os nossos dias, como cristãos brasileiros, a gente sabe que vivemos assim uma parte do Brasil que houve uma ditadura. Eu gostaria de saber se houve algum pastor que se destacou em combater isso, alguma coisa, algum pastor brasileiro que se envolveu nessa questão humanitária, assim, de ver que muitas pessoas foram perseguidas, mortas por terem um ideal. E era isso que eu queria, que esse exemplo de Bonhoeffer é um exemplo realmente muito cristão, né? Que a gente tem que levar as últimas, ele levou as últimas consequências e faleceu por essa causa, né? E realmente ele viveu o cristianismo. Existiu na nossa época algum manifesto dentro do Brasil, alguém que se voltou contra essa ditadura que a gente viveu? Existe inclusive um documento da igreja toda. O documento de Curitiba, né, que se opôs a esse tipo de ditadura da época, né? É um documento inteiro. Atrás do documento está o desastre aqui de Porto Alegre, né? Então, exatamente. Depois, nós sempre tivemos vozes, pastores que foram presos, que a gente nem sabe bem, né? Porque se colocaram a favor de certas causas, principalmente nas novas áreas e por aí. Então, tivemos diversas coisas. Nós tivemos também pastores que foram presos durante a própria guerra, né? Muitos só porque eram alemães, mas muitos porque defendiam a igreja brasileira, né? E nós tivemos, eu acho assim, para mim ficou importante a figura do pastor Schlipper. A igreja confessante morou aqui em cima, se chama Schlipper. Em 1936, Ernesto Schlipper terminou o curso de teologia na Alemanha, naquela época não tinha aqui, e quando queria vir para o Brasil, o bispo responsável pela então igreja chamou, não igreja confessante, pela igreja alemã, chamou ele e disse: calma lá, o que tu quer fazer no Brasil? Eu sou brasileiro. Tu só pode ir para lá se prometer não começar com ideias de igreja confessante. Queremos isso por escrito. Essa carta existe. Eu li ela, está no nosso arquivo histórico. Schlipper fez uma carta bíblica, do começo ao fim. Bom, e aí não dá para censurar. Mandaram ele vir para o Brasil. E Schlipper, eu acho que se comportou a vida toda assim. Se a gente olha as prédicas dele, ele foi muitos anos pastor aqui em Navegantes. Essa é a linha dele, uma linha pastoral, bíblico-pastoral. Tivemos e temos sempre de novo, talvez não com essa ênfase, mas o momento também, né? O momento, às vezes, mexe, né? Então, eu vou pegar, quando começaram a construir Itaipu, nós tínhamos diversos pastores envolvidos aí, né? E evangélicos, porque a coisa não funcionava direito, porque a indenização não funcionava direito e assim por diante. Né? Tivemos até prisões. Só que a dimensão que Bonhoeffer tinha era outra. Hitler dominou tudo, e guerra total. Ele executava os próprios amigos na hora. Se ele soubesse, tu me traiu, pá, ali, sentado no escritório. Não tinha. Não dá nem para imaginar. Né? Quer dizer, essa situação nós não vivemos. É um regime de terror. Né? Nós não tivemos isso. Mas gente que vestiu essa camiseta, sim, temos.
Então, creio que podemos encerrar aqui nossa palestra. Gostaria de convidar para darmos uma salva de palmas para o nosso convidado. Agradecer a presença de todos vocês, um grupo muito grande, né? Nos alegramos. O convite para o GELPA, então, já foi feito, dia 27, quinta-feira de manhã, 7h30 da manhã. Então, sobre educação, a perspectiva luterana, convidamos todos que puderem. Começamos com o café da manhã. Agora, então, seguimos para o almoço, né? Para aqueles que, assim, combinaram com a comunidade. Ah, tem filmes. Vamos falar dos filmes. Tem 2 filmes sobre Bonhoeffer. Agora tem um novo. Um é Agente da Graça, já é mais antigo, me lembro que ano é isso. E o último agora, que ele fala dele, pastor, espião, eu não sei exatamente o título, não estou enxergando. Que é o último recente, que fala muito dele pregando, né? Coloca ele como pregador na frente de militares nazistas também, e todo esse envolvimento muito bem feito, uma produção muito caprichada. Não sei em que canal de streaming está, mas ponham o sobrenome Bonhoeffer, né? E vocês vão achar em algum lugar, tá bom? Se a gente encontrar o link, a gente vai divulgar, tá bom? E a literatura, né? Pode falar aqui dos últimos livros. Eu vou deixar esses livros lá Não, em cima de uma mesa. Olhar, tá? Isso. Alguns estão esgotados, né? Mas esse grande Esse aqui esgotado. É muito, com muita fotografia e é muito ilustrado. Eu vou deixar ali para quem quiser folhear. Bom almoço, muito obrigado. Bom domingo para todos nós. Muito obrigado. Foi bom estar com vocês. Foi bacana estar de volta aqui. Muito obrigado. Bom domingo. Bom domingo. Obrigado, Harald, mais uma vez. Regina, vieram para cá. Vamos na paz de Deus.